noite. Vamos dar, então, continuidade à aula passada. O som tá bom? Estão conseguindo me escutar? Bom, nós vamos, então, falar sobre as demais amputações que faltaram, né? Na aula anterior, a amputação transtibial, a desarticulação de joelho, a amputação transfemoral, a desarticulação de quadril e a assistência de enfermagem, né? Bom, começando pela amputação transtibial. Geralmente é a mais comum, né? Também chamada de amputação de perna, no meio comum, e é muito utilizada em geriatria. É bem utilizada em geriatria. Tá melhor assim? Eu não tô querendo gritar, né? Bom, a amputação transtibial, chamada também amputação de perna, bem comum nos pacientes geriátricos, até porque a gente sabe que os pacientes acima de 65 anos têm um alto índice de amputação, tá? E também traz a vantagem de ter uma boa adaptação para a prótese. Então, geralmente é escolhida por isso, e claro que depende da avaliação, no caso da avaliação da necessidade do nível de amputação, né? Aqui é só um desenho esquemático do nível de amputação, onde nós temos o membro normal, né? A amputação de Syme, que a gente já viu na aula passada, e aqui preservando, né, ainda a articulação final, e a amputação transtibial, né? Distal, no terço médio e terço proximal, tá? Então, e a amputação um pouco mais alta, né, no limite da tíbia, onde tem a remoção total dessa fíbula, tá? Bom, a técnica cirúrgica para esse tipo de procedimento cirúrgico, ela foi desenhada, foi descrita, né, em 1943 por Bickel, que publicou, então, essa técnica usando um retalho posterior longo, miofácio cutâneo, para quê? Para que pudesse ter uma cobertura melhor, então, daquele osso que foi cortado, né? Mas quem deixou isso melhor descrito e foi mais popular nessa questão foi Ernest Burgess, em 68, onde ele escreveu mais detalhes, né, trouxe mais detalhes sobre o procedimento. A marcação, né, que a gente fala, todo paciente em pré-operatório, ele tem que estar, a gente, demarcado, né, para a gente saber exatamente o local do procedimento cirúrgico. Então, essa questão da importância da demarcação, né, e da marcação no caso do retalho, porque há uma necessidade de tentar cobrir a parte óssea, né, foi descrita por Sanders em 77, e Moore, né, detalhou uma sequência exata desse procedimento em 72 também. A sequência, então, da amputação, ela inicia sempre da região antero-posterior, né? Então, o paciente está posicionado em decúbito dorsal, é feita essa incisão antero-posterior, né? Então, essa osteotomia da tíbula, da tíbia e da fíbula, antecedem o desprendimento das demais estruturas, tá? Então, primeiro é feito a secção desses dois ossos,
para depois iniciar, então, o restante da amputação, né? Então, a marcação do traçado das incisões na pele, né, eles são marcados de forma circunferencial com um fio de sutura, né? Aqui é um desenho esquemático, onde ele mostra a necessidade da circunferência, mostra um terço, 2 terços, né? Então, ficaram 2 terços para baixo e 1 terço para cima. Então, é muito usado esses termos de 1 terço, 2 terços, né? Distal, proximal, mediano, nesse tipo de amputação. No desenho abaixo, a gente consegue ver o desenho e mostrar a extensão do retalho, que vai muito, né, se prolonga muito além da amputação do osso. Então, não é no mesmo nível, até para que possa fazer esse movimento de fechamento, tá? Então, se inicia com o quê? Com a separação da pele, do tecido subcutâneo, aí vai expondo aqueles elementos superficiais como a veia safena, o nervo safeno, que são dissecados, e no caso os vasos são ligados, né? A veia cortada por ligadura simples, então, nas amputações, a ligadura sempre vai ser simples, né, de ligar, porque não vou precisar fazer nenhuma técnica, o médico não vai precisar fazer nenhuma técnica diferente, né, de aproveitamento daquele vaso. Então, são sempre ligaduras simples. E na secção, né, dos nervos também uma tração suave, além do corte, para poder não ter aumento de dor no pós-operatório, tá? Então, aqui mostra a secção da musculatura tibial anterior, né? Então, inicia-se o procedimento, já se identifica o nervo safeno e a visualização da veia safena, tá? Então, há essa pequena tração e o corte, e na veia vai ser feita a ligadura. Em seguida, é aprofundado, né, com a abertura da aponeurose e o periósteo da tíbia, né, até a loja da musculatura, para poder ter acesso à parte óssea. Se visualiza, então, em seguida, o feixe vascular tibial anterior, tá? Onde é tratado. Quando a gente fala que é tratado, é porque ele já foi ligado, foi seccionado, né? Já teve o rompimento. E artérias e as veias também são ligadas. Então, o nervo, sempre os eixos nervosos, eles são cortados com pequena tração, tá? Na incisão da musculatura fibial, em seguida, né, tem-se então a exposição do nervo fibular superficial, né, que mostra nessa imagem aqui. E aí, em seguida, uma vez tratado esse nervo, aí sim se parte para a secção, né, para o corte da fíbula e da tíbia. E aí pode ser usado ou a serra de Gigli, ou a serra oscilatória elétrica ou pneumática, tanto faz o que tiver disponível, né? Nesse rompimento, né, nessa secção da tíbia, ela sempre é feita de forma biselada, então com formato de bisel. Por quê? Para que ele não fique em pontiagudo, né, querendo penetrar na pele. Às vezes, em pós-operatório tardio, a gente encontra aqueles ossos que estão bem protuberantes, pressionando aquela pele, né? Então, uma forma muito complicada de fazer essa secção, porque deixa suscetível a lesões tardias naquele local, né? Por pressão mesmo, porque tem e até mesmo sangramentos posteriores por conta da formatação em que ficou aquele osso. Por isso, a forma deve ser sempre biselada, tá? E em seguida, de feita essa secção óssea, né? É feito também a secção do músculo tibial posterior e dos feixes tibial posterior e fibular, tá? Então, todos eles são tratados, ou seja, são ligados ou cortados, né? E o músculo solear também vai ser seccionado rente, né? Bem próximo, e o gastrocnêmio
cortado em bisel também, tá? No formato de bisel. Então, são a sequência desse procedimento. Aqui a gente consegue visualizar nessa foto. Ops. Acabei abrindo aqui o negócio sem querer. Consegue visualizar nessa foto a secção, né, da musculatura tibial anterior e a ligadura da artéria anterior, tá? Então, já fazendo essa ligadura e expondo, né, onde eu acho que eu ampliei demais, ficou muito desfocado, mas dá para ver nitidamente já o acesso, né, mais profundo. Aqui, só para ilustrar mesmo, né, a exposição da fíbula, né, e o corte com a serra, tá? Aqui também a mesma ilustração aqui uma vez cortado, né, e o desenho esquemático desse ato, né, de secção. Aqui como fica exatamente em forma de bisel, né, então essa é a parte que vai ser retirada, né, então a parte mais curta fica para cima, para que depois com essa área, né, de pele possa ser coberto sem ter muita tração naquela pele, tá? E o descolamento posterior do periósteo, né, que já é a finalização para poder acessar os feixes posteriores, né, para fazer as ligaduras, tratar e poder retirar então o membro que foi amputado, né? Então dá para ver direitinho, já consegue ter uma visão direta de todos esses feixes, né, o que auxilia bastante. Então por isso que não dá simplesmente para cortar igual a gente vê nos filmes, né? A visão direta, então, desses feixes fibular e tibial posterior, tá? Direcionados aqui, ilustrados com a colocação dessa pinça, e como fica no aspecto final da retirada, né? Então, essa área ainda com um pouco de músculo preservado, tá? Sem retirar bastante, porque isso acaba sendo um acolchoamento e proteção para a proteção dessa fíbula e dessa tíbia, tá? Então, por isso, essa necessidade de demarcar de uma forma mais longa para ter esse fechamento. E no pós-operatório imediato, né, como fica, a gente consegue ver que não tem tensão, né, então, como sobra bastante pele, consegue fazer uma sutura sem tensão, né, o que é importante. E já com a acomodação da prótese, né? E aí é importante porque ele permaneceu com a articulação do joelho, e isso é muito importante. Então, as amputações, o ideal, é claro que vai depender do nível dessa isquemia, mas o ideal é que elas sejam sempre infrapatelar, né? Para ter essa liberdade maior com a prótese. Não que as demais próteses não possam ser colocadas, são também, mas a aderência do paciente a esse tipo de prótese se torna mais complicada, né? Bom, na desarticulação do joelho, então, nós temos a descrição inicial em 1886, né, onde descreve o que já era feito, né, realizado por Hipócrates, e depois Velpar veio em 1830 e introduziu esses procedimentos na cirurgia moderna, né? O que que acontece? Nós temos uma preservação do fêmur, né, desde a sua inserção muscular, é relatado que é menos dolorosa e menos hemorrágica comparada às demais amputações. Sobra, né, ao final da amputação, nós temos uma porção mais alargada, onde permite um maior acoplamento, né, uma melhor acomodação da prótese, né, dando mais segurança para o paciente, né, e tendo uma mobilidade bem garantida. Porém, são pouco praticadas se a gente for
comparar isso com as demais amputações, né? A técnica cirúrgica também, ela envolve, então, uma incisão logo abaixo da interlínea articular, onde no ponto médio dessa região anterior e posterior até de uma forma de arco até a tuberosidade anterior da tíbia e região posterior, né? Onde nessa região posterior nós vamos ter também um aumento, tá? De 5 a 6 centímetros, né? Um aumento abaixo para poder sobrar pele, para poder fazer, então, esse fechamento e proteção do osso, tá? Sem tensão, obviamente. Caso não seja dado esse espaço de pele e um pouco de musculatura ali, nós podemos ter algumas complicações no pós-operatório já imediato, né? Como a tensão da sutura, a deiscência dessa sutura, né? A isquemia superficial próximo à sutura. Então, pode acontecer algumas complicaçõezinhas se eu não tenho uma demarcação correta do espaço de pele para cobrir esse osso. Na sequência, então, da técnica, se identifica o quê? A tela subcutânea e a veia safena, que é ligada. Em seguida, se identifica o nervo safeno, que também vai ser cortado. É verificada também já a aponeurose, né, e a liberação dos ligamentos patelares, conservando sempre o comprimento, né, desse tendão. Por quê? Porque ele vai ajudar a fechar essa área, né, de cápsula articular, protegendo, né? Então, quando ele vai, após a remoção, ele é suturado ao ligamento cruzado e ficam ali protegendo a cápsula articular, né? Que a gente vai ver na foto mais à frente aqui. Então, ele consegue fazer essa proteção. Uma vez que é identificada essa cápsula articular, né? Tem-se acesso aos ligamentos cruzados, né? E se faz o rompimento rente mesmo, tá? Para não ficar excessos disfuncionais mesmo, tá? Em seguida, né, uma vez que já está praticamente exposto, só falta a parte posterior ser tratada, né? Então, se observa os feixes poplíteos, né? Aqui, eles vão ser tratados, vão ser ligados, né? E as inserções musculares do gastrocnêmios são cortados, né? Deixando, então, mais uma vez, o excesso, um comprimento maior para poder fechar, então, proteger essa cápsula articular. E só visualizando, então, a secção do nervo sural, tá? Que é posterior, e o processo de fechamento, né? Então, fechamento em camadas, chegando, né, adaptando melhor esse tecido, essas aponeuroses para poderem fechar essa cápsula articular, né? E adaptação com a prótese. A prótese, a gente vê que tá tudo ok, ela dobra e tudo, mas tem uma leve tensão posterior, tá? Então, assim, por conta dessa desarticulação do joelho, né? O que a gente não consegue substituir plenamente o joelho por ser, né, uma articulação. Então, às vezes, esse tipo de prótese, ele pode causar algum desequilíbrio ao paciente em alguns movimentos. Claro, se o paciente quiser usar a prótese, né? Tem muito paciente que não adere às próteses, tá, gente? Porque eles precisam ser muito organizados, né? Tudo daquele coto, né, para usar a prótese, porque se lembrem, é como se eu estivesse usando inicialmente um sapato novo. Então, às vezes, se ele não tiver, por mais que seja tudo medido, mas se ele não tiver tudo ok, pode fazer algum ponto de pressão que cause incômodo. Então,
isso assim, o paciente ele tem muito medo inicialmente da prótese, porque ele vai com muita vontade de ser igual a andar e ele precisa aprender a andar com a prótese. Então, isso é um limitante, né, para o uso da prótese. Muitas vezes eles fazem todo o caminho de medição, de ter a prótese pronta, treinou a andar com a prótese e depois não anda com a prótese, né? Amputação transfemoral, né? Então, ela foi por muito tempo uma amputação mais praticada no membro inferior. Porém, é, para a reabilitação, é uma amputação que é muito exagerada, digamos assim, né? É difícil de trazer a reabilitação numa amputação tão alta. Mesmo com a manutenção da articulação, principalmente pela manutenção da articulação do joelho, né? Então, assim, é um tipo de acomodação de prótese mais difícil em relação às demais, tá? E geralmente, por isso, costumam ser pouco funcionais. Então, a aderência desse tipo de paciente à prótese é muito menor do que as demais. E aí isso impacta na qualidade de vida daquele paciente, se ele vai precisar ter, então, ajuda de outras pessoas, né, para fazer as atividades de vida diária. Então, isso realmente fica complicado para ele. Aqui na desarticulação, aqui são desenhos ilustrativos, já mostrando o que eu já falei, né, desarticulação do joelho, como fica na imagem. Amputação transcolidiana, amputação transfemoral de um terço distal do fêmur, amputação transfemoral de um terço médio do fêmur e um terço proximal, né? E aqui a transfemoral já no limite proximal, né, com a secção a nível ósseo próximo ao trocânter, tá? Ao pequeno trocânter. Na técnica cirúrgica, então, mais uma vez, inicia sempre a incisão da pele, sempre no sentido antero-posterior, né? É feita, no caso aqui, a técnica é feita com retalhos iguais, então o desenho, ele é como se fosse duas curvaturas antero e posterior, tá? Para que depois elas consigam se alinhar para o fechamento, né? Então, na abertura da pele e tecido subcutâneo, vai se identificar a veia safena, né, que vai ser ligada. Em seguida, é feita a incisão na aponeurose superficial e inserção na musculatura anterior do quadríceps, né. Feito esse início, né, vem a dissecção e identificação dos elementos vasculares do feixe femoral, né? Então, esse feixe femoral vai ser tratado, a artéria e a veia vão ser ligadas. Em seguida, vem, então, a secção do fêmur, tá? E depois da musculatura posterior, né? E aí nós temos uma visualização direta dos feixes, né? E a identificação aqui do nervo ciático, que também vai ser tratado, né? Seccionado. Já a musculatura, aqui já na fase final, não pus todas as fotos, porque senão estende muito, né? Mas já na fase final, onde a gente visualiza a musculatura do quadríceps suturada sobre a camada anterior da musculatura, que já tinha sido previamente fixada, né, ao periósteo anterior do fêmur, então já está tudo bem fechadinho, só falta a parte da pele, né? Então, aqui já puxando a aponeurose, né? Tendo essa aproximação e o aspecto final, então, dessa amputação. Também, ó, se visualizando uma hemostasia boa, né?
sem tensão inicial, tá? Então, isso é muito importante para evitar consequências de isquemia no pós-operatório. E no processo de reabilitação. Então, aqui é o caso de um paciente que já tinha uma amputação prévia transtibial e aí foi submetido a uma amputação posterior, né, no caso transfemoral, aprendendo a andar com as duas próteses, né? E lembrando que, geralmente, o paciente que já tem uma amputação, em 5 anos, né, os estudos apontam que ele pode ser submetido a uma segunda, dentro dos próximos 5 anos, ele pode ser submetido a uma segunda amputação, tá? Uma vez que não foram alterados os hábitos, né, nem retirados as causas de agravamento para novas amputações, né? Que infelizmente a maioria não consegue. E, para finalizar, a desarticulação do quadril, né? Que é uma cirurgia bem extensa, bem impactante a nível emocional do paciente, é muito realizada na cirurgia oncológica e no trauma, tá? Porém, também tem sua realização em decorrência de isquemia, né? Então, geralmente as manifestações isquêmicas mais comuns, né, são causadas por oclusões altas a nível da aorta abdominal ou do eixo aorto-ilíaco, né? E isso pode acontecer em consequência de alguns procedimentos cirúrgicos abdominais, tá? Eu já tive uma paciente em pós-operatório de uma amputação abdômen-perineal e sacrectomia, que ela evoluiu com oclusão parcial das ilíacas e teve perto de amputar as duas pernas. Não chegou à amputação porque teve uma boa irrigação colateral, mas ela teve uma oclusão importante, que fez com que tivesse perdido o retalho na área perineal, né? Isquemia e tudo mais, mas que deu para a gente controlar. Na técnica cirúrgica, então, nós temos o procedimento cirúrgico, o paciente pode estar em decúbito dorsal ou lateral, né? As proeminências ósseas devem sempre ser identificadas, então é identificado o tubérculo púbico, a espinha ilíaca anterior superior, a espinha ilíaca anterior inferior, a tuberosidade isquiática e o grande trocânter, tá? Então, tudo isso é identificado para que se faça a marcação desse nível de amputação. Então, a incisão, ela é medial, né? A espinha ilíaca anterior, desce paralelo e inferior à prega inguinal, né? Nesse sentido aqui, em direção ao osso púbico, né? Até cerca de 4 centímetros distal da tuberosidade isquiática, né? E a prega glútea. E na porção posterior da incisão, né, ela parte do mesmo ponto, né, só que desce lateral à espinha ilíaca antero-superior, progredindo inferiormente 4 centímetros de diferença, tá, ao anterior, e circunferencial até chegar ao encontro da outra incisão. Então, esse desenho, ele é muito importante para auxiliar no momento da abertura e da secção do membro, tá? Na incisão anterior da pele, né? Então, se inicia com incisão da pele, expondo todo o tecido subcutâneo aprofundado e exposição dos feixes femorais, né? Então, aqui a gente tem a artéria femoral, a veia femoral, o nervo femoral, né? Após isso, se progride com a abordagem do músculo sartério e reto femoral, que são os dois seccionados, tá? Então, aqui a gente identifica o tendão do músculo psoas,
o músculo sartório, o músculo reto femoral e o músculo tensor da face lata. Então, é necessário a secção de todos eles para que a gente tenha, inicie, então, o aprofundamento dessa amputação. Então, só por isso dá para a gente ter noção do tanto que é realmente, os casos de trauma são muito violentos, porque as contusões ou os traumas, né, numa região alta assim, que está protegida por vários músculos, né, precisa ter uma força muito grande para decepar esse membro, né. E a ligadura dos feixes, em seguida é feita a ligadura femoral e a secção do músculo sartório e a secção do tendão do músculo psoas, né, que é o que a gente vê aqui na foto, tá? Então, e no desenho esquemático. Em seguida, a gente vê a exposição da musculatura adutora, tá? O aspecto, né, da seção dos músculos após a secção dos músculos inseridos no grande trocânter, tem um erro aqui, e dos músculos isquiotibiais. E identificação do nervo ciático, né, e secção do mesmo. Aí, já para finalizar, se faz, então, o fechamento da face glútea, o ligamento inguinal e o ramo púbico, né? Já iniciando esse fechamento de pele, né? Tendo toda aquela sequência de fechamento de aponeurose antes, né? De proteção das musculaturas anteroposteriores em cima da parte óssea, né? E o fechamento da pele, como fica. Então, sem tensão, mais uma vez, por isso é aquela importância de dar aquele segmento sempre mais longo posterior. E como fica com a prótese. Então, geralmente é um paciente que não é todo mundo que tem um aparato emocional para conseguir usar esse tipo de prótese. Então, eles acabam confinados muito à cadeira de rodas mesmo, né? Tem que ter um, uma boa proteção emocional, um bom apoio familiar para poder conseguir evoluir, assim, para uma reabilitação melhor, né? E o plano de cuidados. Pus só 4 direcionamentos de diagnóstico, tá? Então, o paciente amputado, ele sempre vai ter um nível de ansiedade muito maior, né? E geralmente por quê? Porque ele vai ter uma intervenção cirúrgica onde ele vai ter uma secção de algum membro, né? Então, o que que a gente deve incluir, né, no nosso momento de pré-operatório? Colocar essas pessoas queridas ou familiares no momento da explicação das rotinas perioperatórias, juntamente com o paciente, proporcionar ao paciente tempo para ele perguntar, né, sanar alguma dúvida, que às vezes são dúvidas bem simples, né, como essa questão de poder colocar prótese depois, né, e aí a gente deve fornecer essas explicações, né, fazer o encaminhamento apropriado pós-alta. Isso tem que aguardar um pouquinho, né, o fechamento, lembrando que a gente já pode fazer um encaminhamento, mas que ele só vai ter acesso à prótese, ao estímulo de enfaixamento que antecede, né, o uso da prótese, depois que tira as suturas, né? E sutura de membro amputado, ele não deve ser retirado precocemente, pelo fato de ter movimento, né? Então, tem que esperar ficar bem cicatrizado para poder fazer essa remoção. Em alguns casos, chega a 30, 40 dias de sutura para depois ser removido, tá? A sutura não vai fazer nenhum problema, só como ela está numa área de movimento, né?
a gente tem que ter mais cautela na remoção desse tipo de sutura. Observar sempre as indicações verbais e não verbais da ansiedade. Às vezes o paciente até afirma que está ansioso, mas ele está muito mais ansioso, demonstra muito mais essa ansiedade de outras formas, né? Como profissional, demonstrar calma, empatia, aceitação pela ansiedade do paciente. Está ansioso, realmente, ele vai ficar ansioso, todo mundo ficaria num procedimento desse, né? Então, verificar tudo que envolve essa ansiedade, documentar isso, né? Para que aqueles que tiverem acesso ao prontuário do paciente possam também se beneficiar por essas informações. É um paciente que tem um elevado risco de déficit de volume de líquido, tá? Relacionado à perda de líquidos corporais, né? Então, já é rotina verificar se tem reserva, disponibilidade de sangue, hemoderivados para reposição. Isso geralmente é feito no pré-operatório, né? Onde é feito também a tipagem sanguínea desse paciente para poder o paciente ter acesso, então, a esses hemoderivados ou esse sangue durante um procedimento cirúrgico, né? Manter acessos venosos pérvios, né? Ter sempre esse cuidado, porque um paciente que vai ter uma reposição hídrica grande, tá? Salvo, né? Tô falando grande, salvo algum paciente que possa ter alguma patologia como insuficiência cardíaca, né? Que aí tem que ser bem estimada a perda do paciente para poder fazer essa reposição. Então, registrar a quantidade de soluções utilizadas e do conteúdo de perdas, né, de aspiração, no caso, durante o procedimento cirúrgico, monitorar esse débito urinário, por isso a necessidade de um catéter vesical de demora, né, manter a atenção aos sinais vitais, eles nos dizem muito, tá, do estado do paciente, principalmente relacionado ao volume de líquidos. É, Além disso, é um paciente que vai ter também um risco alterado para uma temperatura corporal, ou seja, hipotermia, relacionada à área de exposição cirúrgica e anestesia, né? Então, sempre limitar a exposição desses pacientes, expor apenas as áreas necessárias para o preparo daquela pele, utilizar nessas limpezas, né, de pele, soluções aquecidas quando for possível, né, porque dependendo da solução a gente não pode aquecer, né, utilizar sempre dispositivo de aquecimento sobre a mesa, sempre que disponível, monitorar a temperatura desse paciente e fornecer, né, cobertores e aquecimento ao final do procedimento cirúrgico. Então, isso é muito importante, o aquecimento desse paciente, né, no pós-operatório. Até porque ele já vem, em muitos casos, já de uma isquemia. Se a gente associar muito frio, a gente pode piorar essa condição, principalmente na área de exposição de vasos colaterais, né, que seriam aqueles que estariam suprindo a falta por trombo ou outro motivo, ou secção mesmo, de um vaso maior, né? E o elevado risco de comprometimento da integridade cutânea, né? E da alteração da perfusão tecidual, relacionados ao quê? Ao posicionamento cirúrgico, ao diagnóstico já de base desse paciente e ao clampeamento arterial, tá? Então, sempre registrar no pré-operatório a condição cutânea desse paciente e essa perfusão tecidual pré-operatória, posicionar o paciente sobre o dispositivo acolchoado na mesa cirúrgica, né? Manter os lençóis dessa mesa esticados, sem rugas e secos, é muito importante isso, tá? Às vezes no preparo da pele, o que é que acontece? Caiu muito líquido no dorso desse paciente, se tiver se não tiver tido uma absorção boa, se aquele tecido, porque hoje não se usa mais tanto tecido, né,
não absorveu aquele líquido, ele ficou empoçado ali no momento que usar o bisturi elétrico, além de, né, proporcionar uma queimadura ao paciente, né, vai ser em locais que vão dizer que são locais característicos em proeminências ósseas. Por exemplo, às vezes, nem tudo que aparece de lesão no sacro foi por pressão, né? E às vezes o ponto-chave foi isso, acumulou algum líquido ali que não foi absorvido pelo tecido, né? Porque a gente está usando muitos impermeáveis, o que que vai acontecer? Líquido empoçado, quando liga o bisturi, vai queimar aquela pele. Então, nós vamos ter uma queimadura, né? E não uma lesão por pressão, mas isso pode acontecer e não é raro, tá? Não é uma coisa rara, apesar de deveria ser, né? Acolchoar sempre as proeminências ósseas e manter o alinhamento corporal, né? Colocar as faixas de contenção confortáveis, ou seja, tem que estar contido, porém não apertado, espremendo estruturas, impedindo uma circulação adequada, né? E sempre proteger os feixes neurovasculares, né? Então, atenção no momento de organizar as posições, né? Tentar deixar o mais anatômico possível, não fazer abduções grandes, né? E sempre utilizar acessórios de posicionamento. Às vezes a gente tem que colocar vários coxins para poder deixar aquela posição mais confortável para o paciente. Né? Vão ser procedimentos, às vezes, muito demorados, e isso gera, sim, né, um comprometimento tecidual periférico ali naquela pele. Então, lembrar disso sempre, né? Que a gente estiver mexendo, que vocês estiverem mexendo com o paciente lá em sala. Bom, o que faltava da nossa aula era isso. Deixa eu tirar aqui. Alguma dúvida, gente? Algum comentário?